Olá, amigas e amigos da Cabana de Luz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembre-se de deixar seu joinha e de se inscrever no canal. Obrigada e vamos em frente. Bom dia, meninas. Bom dia. Vamos lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Então, pensando no Mestre Jesus no coração, pensando no Mestre Jesus abraçando nossa família dentro do nosso lar, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje com a oração que Jesus em pessoa nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus, Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus. Vamos retomar o assunto que a gente terminou da última vez, que foi sobre negociação no lar. Então eu vou fazer um resumo do que a gente já falou na primeira parte. Esse assunto, ele é dirigido a quem tem amor aos filhos, quem coloca os filhos em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o bem dos nossos filhos. Em segundo lugar está o bem dos nossos filhos. Em terceiro lugar está o bem dos nossos filhos. Se eu acredito nisso, então esse assunto é para mim. O lar tem que ser um santuário de paz. Ah, mas fora do lar é uma guerra. Pouco importa lá fora. Dentro do seu lar tem que ter paz. Por quê? Porque os especialistas estão cansados de dizer que um ambiente de paz é saudável para a saúde mental das crianças. E isso não depende de ser rico ou ser pobre. Isso quem está dizendo não sou eu. São os especialistas da área médica de psiquiatria. Qualquer lar precisa ter paz para o bem dos seus filhos. E quem não entende isso vai chorar lágrima de sangue. Outra coisa, o que se usava há 60 anos atrás, funcionava 60 anos atrás. Hoje, os tempos mudaram. Hoje, a gente precisa mudar de estratégia. Não adianta mais eu impor as coisas para os meus filhos e achar que eles vão aceitar de boinha. Mudou. Hoje, para eu ter autoridade sobre os meus filhos, eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. Acabou aquela história. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não existe mais. Princípio fundamental. Eu preciso dar amorosamente para ter autoridade de exigir amorosamente. Dê amorosamente e exija amorosamente. E não adianta mais exigir sem amor, que era antigamente, era assim. Era na surra. O amor era bosta. Era enxada, era o cinto, não é? Eu dava mau exemplo, eu pegava o cinto, mandava nos filhos e os filhos obedeciam. Não é mais assim. Os tempos mudaram. Mas é impossível criar os filhos hoje em dia.
É possível sim, porque Deus só dá missão possível. Todos nós temos missões possíveis. Toda missão dada por Deus é possível. Só que a gente precisa ter técnica para fazer a coisa certa. E um conceito muito importante que a gente falou é sobre poder de barganha. O que é o poder de barganha? É o meu poder de negociar. Para que eu possa negociar bem, eu preciso ter poder de barganha. Então, o que dá poder de barganha para a pessoa? Primeiro ponto, dar bom exemplo. Se eu dou bom exemplo, eu tenho moral de exigir. Vocês concordam? Sim. Se eu falo para o meu filho, filho, cigarro é bobagem. Se eu falo para o meu filho, cigarro jogue fora que só te faz mal, e eu sou o primeiro a fumar, vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar? Até parece, né? Até parece. Antigamente era assim. O pai fumava, o filho começava a fumar, era cinta, né? Chibatada. Chibatada. Quem é que mandou você fumar? Mas você está fumando, pai, toma um na boca. Era assim. Era assim. Acabou. Hoje mudou. Vai. Pois é. Então percebam, pessoal, que hoje a gente precisa mudar a nós mesmos. A gente precisa se melhorar. A imposição, que é força, acabou. Dentro do seu lar, você precisa ser líder. Liderança é diferente de chefiar. Chefiar é impor. Liderar é conduzir. Você vai conduzir seus filhos de uma forma que, se você parar, eles vão sozinhos. Não precisa dar chibata. Eles vão sozinhos no bom caminho, porque você deu exemplo. É assim hoje em dia. Ah, mas é chato, eu vou ter que corrigir o meu vício? Vai ter que corrigir seu vício. Outra coisa que ajuda a aumentar o nosso poder de barganha: elogie mais e critique menos. Levanta a mão quem gosta de receber uma crítica. Ninguém, né? Levanta a mão quem gosta de receber um elogio. Todo mundo. Todo mundo gosta de ver o seu trabalho reconhecido, seu valor reconhecido. Então, vamos aplicar esse princípio com os nossos filhos. Por que com os filhos é diferente? Então, a gente deve elogiar mais e criticar menos. Mas elogiar quando a criança, quando o filho faz uma coisa boa. Não é elogio falso para comprar o filho, não. É elogio verdadeiro quando o filho faz uma coisa legal. Pessoal, aumenta teu poder de barganha, você ser uma pessoa positiva, você ser uma pessoa alegre. Então, sempre que vier aquele pensamento de tristeza, repita para si próprio: eu tenho direito de ser feliz, vou ser feliz, vai dar tudo certo. E você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa alegre. Porque quando você se torna uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, você se torna uma pessoa agradável. As pessoas te procuram, inclusive seus filhos. Agora, se a minha cara está sempre fechada,
se eu estou sempre reclamando da vida? Meus filhos vão se afastar de mim, porque ninguém merece, né? Você tem que ser uma referência para os seus filhos. Ó, outro ponto que te dá muito poder de barganha é reconhecer suas próprias falhas. Quando você erra, como pai, como mãe, você errou, você fez alguma coisa errada, reconheça isso e diga: foi falha minha, filho. Falha minha. Eu que errei. Quando a gente conhece, fica mais bonito, né? Isso é sinal de maturidade. É sinal de maturidade. Você não vai perder sua autoridade por causa disso, não. Errei, falha minha, filho. Desculpe aí. Seu pai errou, sua mãe errou. Isso só vai te dar autoridade, porque seu filho vai ver, minha mãe, meu pai é uma pessoa madura, uma pessoa que eu posso confiar. Agora, se eu nunca reconheço minha falha, que exemplo eu estou dando para o meu filho? Lembra do exemplo? Se eu sou uma pessoa que jamais reconheço uma falha própria, eu estou dando para o meu filho o mau exemplo de ser uma pessoa irresponsável que não assume os próprios erros. Vocês perceberam que a gente ensina muito mais pelo exemplo do que pela fala? Todos nós acertamos e erramos. Não é porque eu reconheço perante meu filho que eu errei, não é por causa disso que eu vou perder minha autoridade, não. E o filho vai aprender isso. Quando ele errar, ele fala: pai, falha minha. Não dói, não arranca pedaço. Você falar, falha minha. Foi falha minha, acabou. Quem é que é perfeito? Eu quero perfeição da pessoa que está no meu lado, mas eu sou perfeito? Não. Vocês entenderam? Tem que ter maturidade, gente. Porque criar filhos, o bem, é uma tarefa que exige maturidade. Criança não cuida de criança. Se eu sou uma pessoa que não reconheço meus defeitos, eu não falo a verdade, sabe? Como é que eu vou criar? Se eu sou uma criança, criança cria criança? Não. Tem que ter maturidade. Outra coisa importante que precisa ser feita: diga claramente que você ama seus filhos. Diga isso. Diga. Não tenha vergonha. Filho, eu te amo. Expresse isso. Fale claramente. A pessoa do seu lado também. Tem dois tipos de abraço. Quais são? O abraço com os braços e o abraço com o coração. O abraço com o coração é a oração. Então, quando você ora em favor da pessoa, você está dando um abraço com o coração. É um abraço invisível, mas que tem muito poder. Importante, para eu ter poder de barganha, eu preciso participar mais da vida do meu filho também. Eu tenho que estar mais presente. Significa que eu preciso desligar a tela do celular, desligar a tela da televisão para ficar ao lado do meu filho. Que pouco importa eu estar ao lado do meu filho, mas olhando a tela da televisão ou olhando a tela do celular. Isso não é presença. Isso é uma ausência perto. Eu estou perto do meu filho, mas eu estou ausente da vida dele. Porque eu estou perto dele, mas eu estou vendo a televisão, estou vendo a novela, ou eu estou vendo a rede social. Vocês entenderam? Eu preciso estar presente. Então a gente precisa participar mais da vida do filho. Os tempos mudaram. Antigamente, os pais ficavam lá vendo novela e o filho ficava largado. Quando o filho fazia uma coisa errada, era cinta. Acabou esse tempo. A nossa sugestão: desligue a tela e ouça seu filho.
ele vai conversar com você o que aconteceu de errado na escola, ele vai falar contigo a dificuldade que ele está tendo. Porém, se eu ligo a tal da caixa falante, se eu dou mais atenção à caixa falante do que ao meu filho, vai dar bom ou vai dar ruim, gente? Caramba, mas aí eu vou ter que largar a minha novela? Vai ter que largar a novela para ficar com mais tempo com seu filho. Ah, não, aí é demais, né? Espera aí. Poxa, eu vou ter que largar a novela. Vai. Vou ter que largar a rede social para ficar mais perto do meu filho? Vai. Olha só. Ser amoroso é diferente de ser frouxo. Não, tem que ser amoroso. Filhos, amor puro. Mas você tem que exigir. Exigir amorosamente. Quando uma pessoa faz alguma coisa que deve algo para a justiça, ela não perde a liberdade? Então, quando a criança faz alguma coisa errada que deve aos pais, ela perde a liberdade, ela fica de castigo. É uma semelhança. Agora, quando eu bato, eu estou ensinando para meu filho, olha, para resolver o problema, você parte para a violência. E a violência mais tarde não é uma palmada. Você sabe como é que é o grau da violência, né? Então a gente deve evitar ensinar os filhos que a violência é uma forma de resolver problema. Mas você pode botar de castigo, que é semelhança com a vida real. É uma forma de explicar à criança como é que funciona a vida no mundo real, lá para fora. E criança detesta ficar de castigo. Então, participar mais, ouvir mais. A gente tem que ouvir mais. Tudo isso te dá moral. Ouvir mais o filho. Ou, às vezes o filho quer falar com você no pior momento, já reparou? Mas dá ouvido. Ouve o que ela tem. Faz um esforço. Porque essa vontade da criança falar com você não vai durar para sempre. Vai chegar uma certa idade que eles não vão querer nem mais chegar perto de você. Então aproveite, enquanto seus filhos estão pequenininhos, que eles querem falar com você. Ah, não tenho tempo para o meu filho. Arranja tempo para o seu filho. Enquanto ele te procura. A gente precisa ser um porto seguro para os nossos filhos. Sejam sempre um porto seguro. Um porto seguro. Outra coisa que aumenta muito o seu poder de barganha, mas aumenta pra caramba. Conte historinha para criança. Ah, eu não consigo ler uma historinha. Inventa uma história. O coração vai te fazer você criar uma história bonita. Toda criança adora ouvir uma história. Quando você conta a história para a criança, você ganha uma moral. Agora se prepara. Você vai ter que contar a mesma história umas 50 vezes. De novo. Aí você conta a história de novo. Aí depois a criança gostou da história. De novo. Aí você vai contar a história 50 vezes. E isso te dá um poder de barganha lá na frente, quando eles forem adultos, eles vão lembrar que você contava história para eles. São esses momentos que ficam. Fica na memória. Brincar mais, quando você brinca com a criança, isso fica na memória da criança também, viu? Eles lembram. E aí, eles vão olhar para você e vão falar, pô, meu pai tem moral. Meu pai tem moral de exigir as coisas de mim, porque meu pai deu. A minha mãe tem moral, porque ela é chata, ela cobra, mas ela deu. Ela participou, ela brincou comigo. Olha, isso tem uma força. E outra coisa que não pode faltar em casa, gente, oração. Uma vez por semana, pelo menos. Evangelho no lar. Pega uma jarra d'água. Reúne a família, quem quiser. Não obriga ninguém a participar.
Faz a leitura do Evangelho, onde cair você lê. Comenta, faz oração, depois você serve a água para o pessoal. Pensa em Jesus, pede para Jesus abençoar a água, bebe. Entendeu? Ah, mas eu já faço a oração na igreja, faço em casa também, porque ajuda a proteger a casa. Então, esse foi o resumo do que a gente falou na semana passada. Vamos lá. Quais são os tipos de amor? Tem o amor puro, o amor que você não quer nada em troca, é um amor incondicional, chama-se philos. Philos é um amor incondicional. Então, quando você ama seu irmão, ou quando você ama alguém, tem um amigo que você gosta muito, uma amiga que você gosta muito, você sente philos por ela, um amor puro, um amor que não exige nada. Mas acima desse amor chamado philos, tem um outro amor chamado ágape. O ágape é o amor puro, incondicional, no grau de renúncia. Quem tem ágape é capaz de renunciar a si próprio. Então, a pessoa abre mão do próprio conforto, abre mão de tudo, abre mão até da própria vida em favor da outra pessoa. Esse é o ágape. É o mais santo que tem. Ágape na terra, para nós, normalmente, a gente só sente por filho. Ágape, amor incondicional, grau de renúncia, a gente só sente por filho. A gente só renuncia em favor do filho. Esse é normalmente assim. Tem gente que sente ágape por mais pessoas. Mas tem o philos. O philos é um amor que você não exige nada, mas você não chega a renunciar. Tipo assim, eu gosto muito do meu irmão, mas eu não vou renunciar à minha vida em favor do meu irmão. É diferente. Agora eu renuncio à minha própria vida em favor do meu filho. Vocês entenderam a diferença? A ágape é uma coisa, philos é outra. E tem o amor entre marido e mulher. O amor entre marido e mulher é o eros. É o amor erótico. O eros é um amor mais condicional. É um amor negociado. É um amor toma lá da cá. É diferente. Então existe o amor incondicional, que pode ser philos ou ágape, e existe o eros. O eros é um amor mais negociado, um amor condicional. Entre marido e mulher, existe o eros. Quando existe o eros, tá? Porque tem amor, existe casal que não tem nada, não sente nada um pelo outro, não sente... Às vezes sente uma atração sexual por um tempo e depois não sente mais nada. Olha só, reflitam sobre essa frase. Todas as pessoas desejam ser amadas. No fundo, todo mundo quer ser amado. Se eu conheço essa verdade, eu consigo entender as pessoas e consigo construir a minha própria felicidade. Porque todo mundo deseja ser amado. Mesmo o pior carrasco do mundo queria ser amado. A pessoa quer ser amada. Mas a pergunta é a seguinte: essa pessoa bruta sabe o que é amor? No fundo, ela quer amor. Mas ela não sabe o que é amor, ela vai querer poder. Sabe, o plano B dela é querer poder. Ou a pessoa quer ser amada, mas ela não sabe o que é amor, ela vai querer o quê? Dinheiro. Ela vai correr atrás de dinheiro. O dinheiro vai substituir o amor? Não. O poder vai substituir o amor? Não. A pessoa vai querer o quê? Às vezes ela vai querer um desejo qualquer, mas no fundo ela quer ser amada.
Quando você vê seu filho desobediente, quando você vê seu marido bravo, entenda que ele quer ser amado. Quando você vê a mulher atacada, ela quer ser amada. Agora, claro, não vai dar um abraço com o braço na pessoa que está atacada, não vai dar certo. Mas dê um abraço com o coração, faça uma oração pela pessoa. Se você dá o desejo que a pessoa quer, ela simplesmente vai falar, eu vou continuar desse jeito. Ah, mas eu quero dinheiro. Não, mas você ora por ele. Tudo aquilo que a gente falou em relação às crianças, abraço, carinho, presença, atenção, ouvido, tudo isso que a gente dá para a criança, a gente tem que aumentar a dose 10 vezes mais para poder funcionar com o adulto. Porque o adulto é difícil, viu? Criança é fácil, mas o adulto é difícil. Então aproveitem enquanto a criança é pequenininha para dar para ela a mais preciosa joia que existe no universo, que é o amor. Quando ela recebe o amor, ela vai ficar mais esperta, mais inteligente, vai discernir, vai saber diferenciar o que é certo e errado. Porque Deus é amor. Quando a gente planta, a colheita vem. Criança dá trabalho, gente, mas vale a pena, viu? Tem que investir nas crianças. Tem que investir nas crianças, falou bem. Não dinheiro, amor, amor. Agora, olha só, dentro do nosso lar tem adulto também. Gente, se o carinho é capaz de dominar até um leão, não tem isso? Já viu no vídeo? O leão vindo abraçar. Se o carinho é capaz de dominar até um leão, será que é diferente com o ser humano? É claro, tem que saber o momento. É importante você participar também da vida do adulto do seu lado. Dar amorosamente para poder exigir amorosamente. Isso vale também para a pessoa adulta do nosso lado. A gente não brinca com as crianças? Então, meninas, brinquem com seus maridos. Só que a brincadeira deles é diferente. É interessante. Isso aumenta, isso vai aumentar o poder de barganha de vocês. Se você brinca com seu marido, isso ajuda. Aumenta seu poder de barganha. Porque se você joga o seu marido para escanteio, sai para lá sempre, vai para lá, vai para lá, vai para lá, aí tem a competição do universo, aí tem um universo competitivo. Cuidado! Aí tem aquela frase, uma gota de mel atrai mais abelhas que um pote de fel. Gente, esse poder de barganha amoroso, ele funciona sempre, embora possa demorar, mas funciona. A pessoa do meu lado não muda de jeito nenhum, invista, continua investindo no amor. Que isso funciona. Com adulto demora. Com criança é rápido. Criança dá resultado rápido, mas adulto não, adulto demora. Mas continua investindo no amor, como você mesmo falou. Continua investindo no amor. Pode falar. Não, você falando assim pra gente brincar, mas É recomendável. Eu recomendo. aí eu falei, eu se eu for comprar um pão, até hoje você vai tocar nem de volta. O que é que eu fiz? Não é que eu fiz. Ai, gente, só você. Deixa pra lá. Uma pergunta, gente. Vocês já ouviram falar que tem prédio que aguenta terremoto? Tem. Olha, por exemplo, no Japão, que tem terremoto pra caramba, os prédios lá são projetados para aguentar terremoto. Sim. Aqui no Brasil a gente não tem isso, porque não tem pouco terremoto, quase nunca. Mas existe prédio que aguenta terremoto. Aí eu pergunto para vocês, o que faz um prédio aguentar terremoto?
Por que o carro passa num buraco e não quebra? Por causa da mola. Olha aí, olha aí. Porque ele tem uma suspensão. Uma suspensão baseada em amortecedor e mola. Por isso que ele não quebra. O prédio, para aguentar terremoto, ele tem que ter isso também. É um prédio com suspensão. Ele é um prédio que tem mola e tem amortecedor. Por isso que ele não quebra. Falando de outra maneira, um prédio que tem flexibilidade não quebra. Onde eu quero chegar? Para a sua família não quebrar, você precisa ter flexibilidade também. Se você for uma pessoa muito rígida, a sua família corre o risco de quebrar. Precisa ter uma certa flexibilidade. Se eu for um cara muito rígido, a minha família vai quebrar. Quando tiver o primeiro terremoto, a minha família quebra. Pensem nisso. Tem que ter flexibilidade. Não adianta você ter ferro-fogo. Dá ruim. Outra coisa que ajuda a gente a ser feliz. A gente precisa entender que existem pessoas que crescem, tornam-se adultos, mas continuam sendo imaturos. Porque crescer em tamanho não significa crescer em maturidade. Há pessoas que crescem, ficam grandes, mas continuam imaturas. E uma das coisas que mais facilita esse tipo de ação é a falta de paz em casa. Porque quando existe paz em casa, a criança não precisa se esconder na imaturidade, na infantilidade. Ela pode desabrochar a maturidade que tem dentro dela. Agora, se a sua casa é um lugar de discórdia, ela se protege na imaturidade, na infantilidade. Ela não quer crescer, ela se recusa a amadurecer, porque a casa não tem paz. E vai se tornar um adulto imaturo. Vocês entenderam o problema da paz em casa? Tem gente que se recusa a amadurecer por defesa. Ela quer continuar a ser criança, porque ela não aguenta a vida de guerra que ela via dentro do próprio lar. Por isso que você vê adultos que se recusam a amadurecer. Continua infantil, agindo como se fosse adolescente. Porque eles se refugiam na imaturidade. Paz em casa, fundamental para a saúde mental dos nossos filhos, tá? E quando você se depara com uma pessoa assim, uma pessoa imatura, é preciso entender que aquela pessoa, ela está dando o máximo que ela pode dar. E criticar só vai atrapalhar. Você tem que puxar ela pela mão, aos pouquinhos, amorosamente, para que ela consiga botar para fora a maturidade que está escondida dentro dela. Caso contrário, ela vai continuar a ser imatura. É agindo de forma imatura. Está cheio de gente que cresce, mas continua criança. Por que está acontecendo isso? Quando você dá amor para o seu filho, ele vai adquirir esse patrimônio. Eu acho pouco provável que uma criança que recebe amor cometa um ato desse, tá?
aquela pessoa do seu lado, desafiadora, pode ser uma criança grande. É importante a gente entender isso, principalmente nós que temos fé em Deus. Então, a gente entender que aquela pessoa que está do nosso lado, que é um problema, às vezes ela só é grande no tamanho, mas na maturidade ainda é uma criança. A gente tem que entender isso. Isso facilita muito. É que a gente tem a tendência a achar que se a pessoa é grande, ela é adulta. Mas às vezes a pessoa é grande, mas é imatura, continua sendo uma criança. Por incrível que pareça. Se eu entendo isso, eu vou lidar com essa pessoa de maneira diferente. Eu vou parar de esperar dela a atitude de um adulto, porque ela não é adulta, na cabeça. E quando tiver pesado, bota o joelhinho no chão, conversa com Deus, pede orientação de Deus, porque Deus sempre ouve toda prece sincera. E você pode até pedir, meu bom Deus, se não for bobagem que eu estou pedindo, faça isso, faça aquilo. O que é que pode diminuir nosso poder de barganha? Toda má conduta minha vai diminuir o meu poder de barganha. Todo procedimento meu errado, eu corro o risco do meu filho apontar o dedo na minha cara e falar, você erra nisso. Aí enfraqueceu. A gente precisa ser perfeito. Isso é sério. A gente precisa ter perfeição perante nossos filhos. O nosso filho vai olhar assim, eu não tenho o que dizer do meu pai, eu não tenho o que dizer da minha mãe. Não tenho o que dizer da minha mãe. Ela pega no meu pé, mas eu não tenho o que dizer dela. Bonito. É bonito. Outra coisa, gente, cuidado. Reclamação. Reclamação significa pedido, clamar. Clamar é o quê? Clamar é pedir. Quem clama, pede. Reclamar de uma dificuldade é pedir 2 vezes aquela dificuldade. É isso que significa reclamar. É repetir. Então, você tem uma dificuldade na sua vida. Se você reclama, você está clamando de novo por aquela dificuldade. E ela vai voltar para você. Então, a pior coisa que você pode fazer é reclamar. Evite reclamação. Haja. Em vez de reclamar, agir. Converse sem reclamar. Porque a reclamação só atrapalha. E outra coisa, hein? Quanto mais eu reclamo, mais rabugento eu me torno. E isso diminui o meu poder de barganha. Porque as pessoas vão se afastar de mim. Porque ninguém merece ficar ao lado de uma pessoa rabugenta. Mesmo quando a gente tem razão, mesmo que você tenha razão, a sua reclamação não vai acrescentar nos outros nem uma grama de simpatia por você. Outra coisa que acaba com o meu poder de barganha, gente. Gritar. Acabou o teu poder de barganha. Você já perdeu. Já perdeu a razão. Quem tem poder de barganha, fala baixo. Ó, você falou uma coisa interessante. A criança pequena, ela tem dificuldade de entender o não. Vou dar um exemplo. A criança pequena subiu no muro, situação perigosa. Corre o risco dela cair e se machucar. Se eu falo para ela, não se mexa, ela vai se mexer.
Porque ela tem dificuldade de entender a palavra não. Tem que falar assim, fica parada. Em vez de falar não se mexa, você tem que usar o positivo. Fica parada, aí ela vai entender. Se você falar não se mexe, ela vai se mexer. Ela não entende o não. Então a gente tem que usar uma linguagem positiva com a criança. Se você fala, não mexa nisso, não mexa na faca, você fala, se afasta da faca. Porque a criança pequenininha, ela tem muita dificuldade de entender a palavra não. Que o não, a palavra não é muito sofisticada para uma criança. Por isso que você tem que falar um verbo positivo. Se afasta da faca. Aí ela entende. Se eu falo não mexa na faca, ela vai mexer. Ela não consegue entender a palavra não. Diminui seu poder de barganha, gritar, criticar. Gente, acaba com o teu poder de barganha. Partir para a violência. Tá? Acabou a tua razão. Quem parte para a violência acabou com a razão. Não tem razão mais nenhuma. Outra coisa que diminui seu poder de barganha. Ser uma pessoa ingrata. A ingratidão diminui seu poder de barganha. Quanto mais ingrato você é, mais desagradável você é também. E as pessoas vão se afastar de você. Ofender alguém, principalmente na frente dos filhos, mau exemplo. Falar mal dos outros na frente do seu filho, você está ensinando ele a ser maledicente. Falar palavrão na frente do seu filho, você está ensinando seu filho a falar palavrão. Fazer chantagem manipuladora. Ai, meu filho, eu fico triste quando você faz isso. Isso é chantagem. Filho, você errou. Vai ficar de castigo. Acabou. Acabou. Filho, você quebrou o copo. Ah, foi sem querer. Tudo bem. Você quebrou o copo sem querer, eu entendo, mas você precisa ser mais cuidadoso. E para aprender a ser mais cuidadoso, vai curtir um castigo ali. Acabou, sem chantagem. Sem chantagem. Ah, você me deixa triste porque você quebrou. Para com isso. Não. Nada de chantagem, gente. Mas é isso aí. A vida em família é negociação. Tem que saber negociar. Porque a gente não consegue mais impor nada. E ainda bem, né? Aumenta o desafio. Hoje o desafio de ser pai e ser mãe é maior. A gente tem que mudar. Meninas, vamos fazer a nossa oração? Meu bom Jesus, o Senhor nos disse que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em vosso nome, o Senhor com elas estará. Então, vamos pensar em Jesus, vamos pensar sinceramente em Jesus dentro do nosso lar. Jesus abraçando nossos familiares, Jesus abraçando nossos filhos, nossos companheiros. Vamos pensar nisso. Jesus no nosso lar. E nesse sentimento, visualizando Jesus dentro da nossa casa, vamos elevar nosso pensamento em agradecimento a Deus por esse momento, com a oração que o próprio Mestre em pessoa nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. E viva Deus, viva Jesus. E vai dar certo.
e todo mundo aqui merece ser feliz. Viva Deus, viva Jesus. Se você gostou da mensagem, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Assim, você ajuda a divulgar a mensagem. Em qual cidade do Brasil você está? Escreva nos comentários. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima!